Olá, estamos aqui no segundo episódio do nosso Café com Cidade, o podcast que vai mudar a sua vida em relação à sua visão do Rio de Janeiro. Mais uma vez, Carlos Murdock, Pablo Assis, Sebastião Guedes, e hoje a gente vai falar sobre o assunto que todo mundo gosta ou não gosta, que é mobilidade urbana aqui no Rio de Janeiro. Eu queria que Paulo falasse um pouco disso, só se apresenta, da sua saudação e por aí vamos. Olá, tudo bem? Espero que gostem do que a gente vai falar aqui. Ou não. Eu acho que a mobilidade, as pessoas gostam, não gostam, mas todo mundo não consegue viver sem, né? E a cidade do Rio de Janeiro, ela sofreu tantas alterações nos últimos anos que a gente não consegue ter uma diretriz principal de como é que é a mobilidade pública hoje. É uma coxa de retalhos, dividida entre ônibus, carro, metrô, e você não consegue ter qual é a matriz principal de transporte do Rio de Janeiro. Isso é bom, é ruim? A gente tem que avaliar como é que a cidade está hoje, né? Sebastião. Gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo capítulo. Acho que a questão de mobilidade as pessoas não gostam porque, no geral, é ruim. Né? Se perde muito tempo com uma qualidade péssima do transporte público e até das vias, né? Até para quem tem carro também. Então, deveria ser uma vírgula dentro do nosso dia, e não é. Né? Ele tem vários capítulos. Eu já vou colocar para vocês uma conta que eu andei fazendo. Né? Vocês sabem que eu gosto de fazer conta, que pouca gente faz. Isso é que mais me surpreende. São contas muito simples. Então a conta que eu fiz foi a seguinte: imagina o sujeito mora em Santa Cruz, Campo Grande, uma região que a gente entende, e ele estuda lá na Universidade que eu dou aula, que vocês participam certo também, lá na Tijuca, e ele tem que fazer esse deslocamento diariamente. Santa Cruz, Tijuca, vai e volta. E aí fiz um levantamento com os estudantes, e eles demoram de porta a porta, isso é uma coisa importante, não é dentro do transporte, de porta a porta, na média, entre 1h30 e 2 horas por dia, tá? Aí se você multiplica pelo número de dias úteis que você tem que fazer isso no ano, 252 vezes 3 horas por dia, no final das contas, para resumir, ele passa 4,2 meses da vida dele dentro do transporte público. E a gente entende que vai lendo um livro. A gente sabe que não dá para estudar corretamente. E se você for tentar ler durante 1h30 no transporte público, você vai ser com uma dor de cabeça incrível. E se você converte isso, uma pessoa, digamos, que trabalha, né, sai de Santa Cruz, trabalha no centro, e ganha R$4.000, por exemplo, na média, ela perde no transporte público R$19.000. Só porque está sentado ali. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O Sebastião comentou sobre esse imposto que a gente paga, que é o imposto do transporte público, porque, de certa maneira, ele é subsidiado tanto no nível ferroviário como no rodoviário. E existem alguns grupos interessados, né, principalmente no transporte rodoviário. Mas queria que você falasse um pouco sobre esse cotidiano. Você falou, inclusive, sobre a questão da família, como a mobilidade ela influencia nessa relação familiar. Eu acho que, primeiro, realmente, a gente perde muito tempo dentro do transporte público e muita gente fala, não, lê, né? Não dá para ler, não dá. Principalmente quando você vai em pé no ônibus. O que você pode fazer é escutar nosso podcast. Isso sim. Aí sim. Isso você pode fazer. Sim. Mas, vamos botar, você falou de um aluno que passa 4 meses e meio, mais ou menos, dentro de um transporte. Um aluno, ele tem a obrigação dele de ir para a faculdade, voltar para casa e estudar. Ele já perde 4 meses de vida. Então, quando a gente trata disso, muda para um adulto, seja homem ou mulher, que tem que bancar uma família, e a responsabilidade é muito maior do que o estudante, o dano que é causado na vida dele é muito maior. Então, imagina uma coisa, você sai de casa às 6 horas da manhã, isso eu acho que nem o pior de casos, tem gente que sai muito mais cedo. Mas você sai de casa às 6 horas da manhã e volta, sei lá, 8 horas da noite.
você tem o estresse do seu trabalho, você tem o estresse do trânsito. Aí, chegando em casa, você ainda tem que lidar com filhos, problemas da casa, alimentação. Esses pais não conseguem ter uma qualidade, proporcionar uma qualidade de criação, de interação com seus filhos, com a sua família. E às vezes as pessoas não têm a dimensão, não foram treinadas para entender a influência que o urbanismo tem na vida delas. Né? A gente simplesmente reclama, o BRT furou o pneu, o trânsito está ruim hoje, amanhã vai estar melhor, agora está bom. Isso é uma percepção que eu tenho diretamente. Eu vou dizer uma coisa, tá? Na minha época, quer dizer, eu nasci em 1964, era muito comum, acho que os costumes mudaram, tá? A gente meio fazia 25 anos, 24 anos, se formava e queria casar, porque eles não podiam transar em casa, verdade é essa, eles não podiam levar ninguém para casa. Então, era diferente. Então você, por exemplo, dentro de um determinado grupo, você queria ter um menino, em geral, ele queria ter um automóvel para poder ter liberdade, até namorar dentro do carro, ir para motel, aquelas coisas todas, e tinha que ganhar bastante dinheiro, né? Então a gente trabalhava pra caramba, a gente tinha uma meta financeira para poder namorar e, nossa, conseguir namorar, conseguir fazer amor com alguém, né? Porque hoje em dia é coisa mais corriqueira. E começávamos uma família, de certa maneira, muito cedo, tá? Mas por uma modificação tanto de costumes, né? E quanto econômica, e aí a gente já vai retornar na questão da mobilidade, as pessoas simplesmente não têm mais a infraestrutura para ter filhos. Né? E o que você acabou de comentar, que essa distância, que esse tempo perdido, esse tempo roubado, e você sempre fica com aquela esperança de que o futuro vai ser melhor. Sim. Né? E amanhã vai ser melhor, eu vou trabalhar para caramba para poder ter minhas coisas. As pessoas não estão conseguindo ter as coisas. Tá? Na realidade, a pessoa trabalha pra caramba, perde um tempo danado, chega estourado em casa. E cadê o tempo para a família? Cadê o tempo para montar uma família? Cadê a coisa que você vai fazer? A família não é só o namorar, né? Não é só o namorar. E outra coisa, a gente entende aqui que família não é só pai, mãe, tio, avó, né? Família é o que se junta, tá? Muitas vezes eu não estou aqui colocando questões de gênero, religião ou tradição. Família é aquele núcleo que te dá suporte e que aquele ombro que te segura naquele momento. Quem está dentro das suas quatro paredes. Exatamente. É o que está ali, as pessoas que você conta no dia a dia. E o que a gente observa é uma diminuição abrupta da taxa de renovação demográfica. As pessoas não têm tempo mais, muita gente não tem tempo para isso. Eu acho que a cidade hoje, ela é invisível para as pessoas porque as pessoas só conseguem enxergar a mobilidade, os problemas do dia a dia. Isso eu estou falando da realidade do Rio de Fica Janeiro. melhor isso para mim. Eu acho que quanto mais invisível a mobilidade é, mais você não se preocupa com ela, mais ela é confiável, mais você consegue perceber a cidade onde você está. Invisível no sentido de que você não fica incomodado com ela. Ela simplesmente... Você não se preocupa como com se ela. fosse entrar no chuveiro, como a gente entrar no Você- chuveiro, ligar a água, Isso. e a gente sabe que vai ter uma água ali, e nem se preocupa que como aquela água Exato. chegou até ali. Né? Quando você tem esse tipo de problema mitigado, você consegue perceber mais o ambiente onde você está, aproveitar onde você está. Você consegue dar aquela esticadinha no restaurante, ficar mais meia hora tomando um café ou bebendo um vinho antes de ir para casa, porque você sabe que você vai chegar em casa num horário que você vai conseguir dormir e poder trabalhar no dia seguinte. Não, enquanto o sujeito está dentro do ônibus, ele só está gerando PIB ali para a empresa de ônibus. Exatamente. Tá? E para arrecadação Exatamente. da companhia, sabe? Exatamente. Só isso. Posto de combustível. Exatamente. E É, corre essa risco de indústria- acidente, Dessa indústria que está aí. e corre risco de acidente, de algum problema no trânsito, engarrafamento, que atrasa várias coisas. Isso é viável? Isso é bom para a pessoa? Eu acho que não. Então a mobilidade ela deveria ser, primeiro, na minha opinião, ter uma diretriz principal, né, de eixos, o seu planejamento em relação a setores da cidade e ligações de
desses setores através da Avenida Brasil é essencial, e promover realmente isso faz com que a gente consiga ter, primeiro, um caminho a seguir. Olha, daqui a 20 anos, 30 anos, esse é o caminho que nós vamos seguir. Beleza. E aí, promover a melhoria daquele caminho. Um exemplo legal disso é quem nunca... Todos nós andamos ainda de transporte público e na nossa fase de estudante era vida isso, né? Mas quem nunca ficou feliz quando conseguia sair meia hora, 40 minutos antes do horário de saída, você pega aquele trânsito limpo ainda? Ah, sim. Você chega em casa muito mais rápido. Era um alívio. Eu quero fazer um comentário sobre isso. Eu vou pedir... Luciana! Ela tá aqui. Luciana! Botar um mapa. Vamos botar um mapa aqui. Dá um ESC aí pra gente. Obrigado. Para quem não sabe, Luciana é a nossa diretora, fotógrafa, cinematógrafa, técnica de áudio É o que faz andar. Daqui a pouco ela aparece. É que faz andar, porque se depender da gente. Quem vai ficar falando na sete embaixo ali. Certinho. Aí, isso. Não, então, é engraçado, e eu vou colocar outra questão para vocês aqui. Nós temos dois planos muito famosos aqui no Rio de Janeiro. Um, que eu acho referencial até hoje, que é o Plano Agache, porque já aponta uma opção de problemas que a gente tem, que serão, inclusive, alvos de outros podcasts no futuro, como a questão da drenagem urbana, enchentes e alagamentos aqui no Rio. Mas nós temos o outro plano da década de 60, do Constantino Doxíades, o grego, da época do Carlos Lacerda, que é o grande camarada que vai entender e vai criar o que a gente chama de linha amarela, linha vermelha, linha roxa, dessa questão da expansão da cidade. E isso, gente, o Doxíades já está fazendo 54 anos. E desde então eu não vejo um olhar sobre a cidade sério. Quando a gente espera que o plano diretor vai ser isso, o plano diretor vira uma espécie de um remendo de políticas sociais, e eu também vamos falar sobre o plano diretor no futuro. Não é isso, mas em relação à própria mobilidade. Não é? Eu queria saber de vocês, olhando para esse mapa aqui, só para a gente interpretar. Esse cor-de-rosa aqui, esse magenta, são as linhas de trem, e o nosso querido BRT está em amarelo. Tá? E o metrô, são essas duas linhas vermelhas aqui. A gente entende, inclusive, que o metrô deveria ser uma solução, mas pelo preço e como ele é do Estado, ele não desenvolve. Em compensação, a gente tem uma invasão de um BRT enorme aqui, e queria saber de vocês a opinião sobre o BRT. Funciona, não funciona? Ele é uma boa para o Rio de Janeiro? Como é que é? O que vocês me dizem disso? Ele rouba espaço, e acaba que quando ele tem algum acidente, quando ele tem alguma estação que está com problema, ele rouba mais um espaço das vias que já existiam. Por exemplo, se você pegar BRT da parte ali de Madureira e os bairros subsequentes, você vê que tem pistas que acabam sendo uma faixa compartilhada com carro e ônibus, porque as outras elas estão ou em obras, ou reparos, ou acidente, ou qualquer outra coisa. É o BRT e o resto. Exatamente. Essa é a combinação que a gente tem. Então, eu acho que a promessa foi uma coisa e a execução foi completamente diferente. Né? Então, eu não vejo isso da parte local, né? E da parte macro, eu acho que ele poderia ter atendido vários outros pontos que não atende. E que faz com que o sistema acaba ficando deficitário em relação ao potencial que ele tem. Não, aqui no Brasil tentar emplacar um metrô de superfície, inclusive com ônibus. Você vai pegar um metrô de superfície. É um a ônibus. extensão, Gente, cuidado com essas coisas de marketing, da nomenclatura, inclusive barra olímpica. Gente, Jacarepaguá mesmo. E qual é o problema? Tudo bem. Qual é o problema? Entendeu? Qual é o problema? Não, a barra olímpica, eu moro em Jacarepaguá, eu moro numa barra olímpica. É para que pagar MIPITEU mais caro? É só para isso. É isso? Só pode ser. Só para isso. Mas é isso, então eu acho que ele não atinge o que ele deveria atingir, as metas, né? E acaba isso, tomando um espaço que, ao meu ver, se torna um problema maior do que uma solução. Não, concordo. Desculpa, só mais uma coisa. Não, Fora
a falta da manutenção constante, né? Quando existe eleições, aí vamos renovar a frota, aí renova a frota. Mas até lá fica tudo sucateado. Sim. Eu sou terminantemente contra a maneira que ele foi implantado, tá? Então vou tentar explicar aqui, nosso querido leitor, só para a gente lembrar. BRT é a sigla para Bus Rapid Transit. Nossa, que nome sofisticado, né? Só que ele foi inventado no Brasil pelo nosso querido Jaime Lerner, grande arquiteto, foi prefeito de Curitiba, que, sem dinheiro para fazer um metrô, ele disse, deixa em Curitiba, cidade desse tamanho, tá? Desse tamanho, na época, 1 milhão e poucos mil habitantes. E hoje em dia, se bater aqui em Curitiba, se bater 2 milhões e meio, acho que é muito, tá? Então ele fez e conseguiu, e é mais fácil você administrar um sistema desse, experimental, nesse sentido. E aí as pessoas adoram falar também uma outra sigla, que é a TOD, T-O-D, né? Transport Oriented Development. Meus queridos, desenvolvimento orientado por transporte. Isso é mais uma sigla bacaninha de uma coisa que sempre existiu. Não é à toa aqui que a cidade do Rio de Janeiro, ela cresce da linha do trem para fora. Na realidade, é isso, né? As cidades se conectam por uma questão sempre econômica e em volta dessas linhas os aglomerados vão acontecendo em volta de grandes eventos econômicos, como fábricas, como retiradas de matéria-prima. Onde você tem um evento econômico, as pessoas vão morar perto. Então a gente vai entender a lógica da cidade sempre sob uma ótica econômica. Tá? Tem investimento, vai ter gente, vai se formar um aglomerado. E por isso que os planejadores urbanos conseguem ver o futuro. Ninguém acredita, mas é verdade. E falta planejamento urbano na prefeitura, no estado e no Brasil. Mas vamos dar uma olhada aqui, voltar no BRT. O BRT foi prometido na Olimpíada 2016 como um elemento renovador, como uma coisa muito bacana, né? A gente sabe que as coisas na Olimpíada 2016 foram feitas muito às pressas, tanto que perdemos a oportunidade de brasileiros fazerem os projetos olímpicos. Eles foram todos feitos a toque de caixa na Inglaterra, a gente comprou esses projetos, alguns brasileiros puderam detalhar, né, ter uma participação aqui na execução dos projetos, mas via de regra, né, eles foram coordenados por uma empresa estrangeira. Tá? Não vou entrar nesse assunto aqui. Mas o BRT, junto com o VLT, foram os grandes investimentos em mobilidade desse suposto legado olímpico. Vamos ver quanto custou cada um na época. O VLT, que não ficou completamente pronto na época, ele recebeu investimento em 2016 de 1,1 bilhão. O mesmo valor foi investido no BRT. Mas, pensa bem, de um lado eu tenho o BRT que vai atingir, né, ele iria atingir mais ou menos 3 a 4 milhões de pessoas, potencialmente. E o VLT iria atingir a quantos? Ninguém. Então, peraí. Então vamos ver como é que eu tomo uma decisão aqui. Vamos brincar, eu sou o prefeito. Eu tenho aqui um investimento que eu vou melhorar a vida de 4 milhões de pessoas. Eu tenho um investimento que eu vou melhorar a vida de, não sei. A gente vai falar, tem um capítulo só sobre o VLT. Então, e aí o que acontece? Eu não acabo nenhum nem outro. Mas se eu for ter que dar prioridade, meu Deus do céu, gente. É difícil, né? Sabe, não é difícil. A prioridade, a cidade é das pessoas. E a prioridade tem que ser de baixo para cima, né? O VLT foi uma coisa imposta. Tá? Na verdade, a ideia do VLT, eu acho que é conectar justamente uma parte de baixo da cidade com a parte de cima, né? Porque a gente tem um eixo ali da Presidente Vargas que meio que divide a cidade em 2 pedaços. Isso a gente vai ver em vários locais aqui. E a região portuária realmente precisava de um investimento, mas a que preço? Será que a gente tem que ficar descarregando dinheiro da região portuária? E quem é que descarrega esse dinheiro? O dinheiro sei lá, do Eduardo Paes? Não é. Não é dinheiro do Paulo, dinheiro do Sebastião. É isso, tá? E então o que foi feito? Para se terminar, né, essa extensão, aqui, principalmente aqui do metrô, vamos falar dessa linha 4 do metrô, só para lembrar, você lembra do preço da linha do metrô em 2016? Nossa. 10 bilhões. Você se lembra do escândalo de corrupção, que botou até alguns governadores, né, na época, né? Confesso, foram 3 bilhões de corrupção. 3. Bilhões. Bi. Mais caro se você somar o investimento aqui,
Isso na época. E aqui na né? época, 3 bilhões na época. Se a gente for fazer uma conversão hoje em dia, no barato, a gente está falando de 4,5 bilhões que foram roubados. Então, essa linha 4 era para chegar aonde? No Alvorada. Tá? Se eu decidir que o Alvorada é o meu hub de transporte modal ali, eu tenho que trazer o troço Alvorada. E não vai dar. O que eu vou fazer? Para ali. Para ali. E vamos colocar uma linhazinha. Tinha que ser o quê? Na pior das hipóteses, tinha que ser o VLT. Tá certo? Sim. Por quê? Porque o VLT qualquer transporte sobre trilho, ele vai ter uma capacidade de transporte por passageiro, hora sentido, daqui a pouco eu volto a falar um pouco mais sobre isso, é muito maior, tá? E ele vai ter um conceito chamado headway. O que é o headway? É um intervalo entre paradas, tá certo? Todo transporte tem, para você fazer uma conta, você passa de quanto em quanto tempo? Se passar de meia hora, é horroroso. Se passar a cada 30 segundos, é maravilhoso, né? Só que você tem o tempo de parada, desembarque, segurança, né? Nessas coisas. Colocaram o BRT e faltou dinheiro. No que faltou dinheiro, e tinha uma escalada de corrupção aqui na Olimpíada 2016 que vinha em vários escalões, inclusive da fiscalização. O que houve com o asfalto? Descolou. Arrebentou, né? Arrebentou com a frota, tá? Uma pista novinha, toda esburacada, aquela coisa, foi para o espaço. Então o sistema começou a se deteriorar antes mesmo de ficar pronto. E o pior, as obras do BRT da Avenida Brasil, não sei se vocês lembram, elas pararam no dia seguinte que acabou a Olimpíada. Sim. Então nós esperamos 8 anos com aquele esqueleto ali parado. Mas desde aquela época, gente, é engraçado, a gente falava, não vai dar certo no modelo atual. Por quê? Porque você está afunilando pistas. Está afunilando pistas e as pessoas não têm alternativa. Por muito menos, Fala. né? A gente não conseguiu, o governo não conseguiu entregar o básico que era até as Olimpíadas, todos os ônibus com ar-condicionado. Isso não foi feito. Isso não foi. É o básico, é o feijão com arroz. Às vezes, né, gente, a gente tem que olhar para o feijão com arroz, tirar um pouco o olho da espetacularidade e, como o Pablo comentou, tem certas coisas que tem que ser transparentes, normais na nossa vida. Você vai tirar uma certidão, você tira a certidão, você vai pegar um ônibus, o ônibus passa. Se isso não acontece, a nossa vida começa a ficar com aquela bicicleta que você está quase caindo e começa a tentar se equilibrar. Cabeça pifa, gente. Cabeça pifa. Cabeça pifa. Mas dá uma olhada aqui nessa linha do BRT, e a gente vai botar um mapa em destaque para vocês. Mas olha só, o que vocês observam aqui nessa região aqui? Um hiato aí. Tem um buraco. Tem um buraco no BRT, né? E o que é mais divertido é o seguinte, aqui o BRT anda em paralelo com quem? O investimento urbano, ele não é barato, ele não é visível para muita gente, porque Não é imediato. ele não é visível, não é imediato, porém ele é essencial para que você perceba a cidade daqui a 5, 10, 15 anos. Sim, a gente entende, tudo que a gente planta hoje, a gente só vai colher daqui a alguns Então, anos. Quero ir para o centro. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vir aqui, pegar o túnel da Grota Funda, passar aqui, Isso aí. né? E vir aqui até chegar, até conectar aqui no metrô, talvez seja a maneira Não, mais se eu perto. quiser ir de Campo Grande, se eu quiser ir de BRT para o centro. Exatamente para o centro. Eu vou ter que fazer isso Não, aqui? não. O quê? Aí você vira ali, ó. Você vai, pega. DBRT? Isso. Garoto. Aí volta, Você vendeu falei, agora aqui, aí isso vem aí. e vai desaguar aonde? No Gentileza, Gentileza. que é o projeto certo no lugar errado. Exato. Daqui a pouco a gente fala. Então, sim, você mora num lugar que tem esse ato de conexão, você tem que fazer um caminho 3 vezes maior do que o correto, sendo que você não tem controle nenhum. Você está ali parado e você espera, almeja que não tenha acidente, que não tenha qualquer problema, que não tenha nada, para que você chegue na hora. E assim, as pessoas têm certos elementos na vida do ser humano que precisam de previsibilidade. Sim. Transporte público, você tem que saber o horário e a chegada e você se Porque você programar. tem agenda, você tem trabalho, você tem Exatamente, estudo, você é a tem constância. cliente. Não é isso? É a constância da vida que a gente precisa.
tem outras coisas que são dinâmicas. Eu não vou comer todo dia a mesma comida, beleza. Você escolhe qualquer comida, pode ser até no mesmo restaurante, você pode comer uma comida diferente. Uhum. Mas transporte público você precisa ter previsibilidade. E a baldeação preso- mata. E eu também falo, não é o tempo no transporte, é o porta a porta que interessa, porque é o tempo que você perde. Exato. Né? Mais do que isso, mais do que a baldeação mata. A baldeação falta mata. de informação na baldeação. Opa. Por exemplo, o meu percurso de trabalho é muito curto. Ah, Pego o metrô, vou até a Barra, da Barra pego o BRT e ando umas 4, 5 estações. Só que naquele momento ali do BRT do metrô pro BRT, tem vários números ali. Ali eu não consigo ver qual que passa na estação que eu tenho que parar. Eu tenho que entrar na internet. Não é tem. mentira. É, Não eu pode, tenho você que- jura? Isso. Que absurdo. É ali no Então Jardim você- Oceânico. Tá, É a estação primeira do Você BRT. sai dessa região, É. você pega a linha 4, salta, e e vai saltar. É isso aqui. Tem o número aí, 18. O número do ônibus é o 18. Mas não tem o percurso dele, o caminho. Quanto tempo porta a porta, de fato? É bem curto. Eu Talvez sei, bem curto. 15 minutos. Não, de 20. porta a porta. Você meteu o pé na porta da sua casa e entrou. É, mais ou menos isso. É bem curto ali. Porque o meu percurso é muito pequeno. Eu ando 4 ou 5 estações de metrô só. De 2 estações de metrô e mais 4 de BRT. Não, é 15 minutos não, tá? Não. Não. Não, não é não. Eu Uns posso- 25 minutos, beleza, mas é Eu perfeitamente posso- aceitável, Sim. tá certo? Estaria dentro sim, de uma é coisa. muito confortável. de E uma outra, coisa- não é assim, confortável. 25 minutos hoje, amanhã pode ser 2 horas É. e depois 1h30. É. Não é loucura. Não, você não, tem não. mais ou menos uma. Você Sim. sabe, isso é esse programa. E você vai no Eu saio contrafluxo. sempre no mesmo horário e Isso saio é no outra contrafluxo. Ah. Pequeno adendo sobre o que eu acho de uma determinada coisa. Metrô, no Rio de Janeiro. Eu acho mal sinalizado. Muito mal. Mas aí tem todos os transportes. Todos os Não, o Rio de Janeiro é mal sinalizado. Sim, mas então. E é uma cidade turística, né? Não, o Rio de Janeiro tem umas coisas que impressionante. me deixam doente, porque você vê a placa depois da entrada. Isso. Eu também. Em todos os casos do Rio de Janeiro, Sim. você vê a placa depois da entrada. E você olha de novo, fica aquela cara de. É. Taxa. Eu acho a Você Pra não sinalização, falar nada de- demais. Cara a de. sinalização do metrô, Não? no geral, você entra na estação, você pega o trem e você, por mais que você saiba qual o sentido você está pegando, você não consegue perceber direito qual estação você está, porque Não. não está muito claro. É, E exato. deveria estar É, muito claro. isso é uma coisa, uma oportunidade que eu acho que a gente perde, só para ilustrar, até como uma coisa turística, uma cidade turística que pretendemos ser. Toda janela Tá deveria certo? ter a chance de ver o nome da você estação tem- onde você eu tá. acho que você tem que ter a estação. A gente perde uma opção de oportunidades, inclusive aqui no próprio metrô, aqui no estado, todas as estações parecem iguais. E eu faço normalmente um teste, eu tento saber onde eu estou dentro do trem. Né? Normalmente o painel luminoso ele não funciona mais e você não tem a característica. Por exemplo, Londres, Paris, cada estação tem uma identificação, uma programação visual individual. Isso é uma coisa muito legal, porque a própria estação, de certa maneira, já faz parte da experiência turística, faz parte. Então você sabe onde você está. Eu acho que essa percepção de você não saber é uma coisa estranhíssima. Principalmente se você está no metrô, você não tem sol para ver se está de um lado, se está do outro, etc. E tal. Acho que a gente perde oportunidades demais. Agora eu vou colocar uma coisa para vocês, porque metrô supostamente é uma responsabilidade do Estado, do governo do Estado. Sim. Tá? A Supervia é uma responsabilidade do governo do Estado. E a Prefeitura diz que não tem nada a ver com isso e não joga junto, me parece, nessas complementaridades. Inclusive, recentemente, as empresas de ônibus, que são municipais, elas pararam de prestar o serviço metrô de superfície. Né? Agora, você vai pegar uma linha de ônibus normal. Coloco duas coisas para vocês comentarem. É o seguinte, qual o prejuízo que a gente tem quando nós temos duas entidades atuando no mesmo organismo, ou seja, a Supervia, ela está no município do Rio de Janeiro, certo? Ela é o elemento estruturante do Rio de Janeiro e a Prefeitura diz, não tem nada a ver com isso. Tá? E a outra é que a gente tem a percepção que são pessoas diferentes, são camadas diferentes que praticamente não se conversam e a Prefeitura puxa o lado para os ônibus. Me parece que existe um interesse acima da mobilidade, apenas de atender o cidadão. Daqui a pouco eu queria até comentar sobre isso.
E, na verdade, é o seguinte: o prejuízo, nós temos 2 caciques atuando no mesmo município e esses caciques não conversam. Então, algumas perguntas precisam ser feitas antes de responder, dar minha opinião. O transporte público influencia aonde no município? No município, em qual município? O município do Rio de Janeiro. Exato. A manutenção, o ônus e o bônus dos problemas diários acontecem dentro do município do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que por mais que o Estado tenha financiado ou tenha dado subsídio em grande parte, ou na maioria, não sei, não lembro na época como é que foi a engenharia financeira para isso acontecer. Por mais que o Estado tenha participado, esse transporte público influencia no município. Então, eu acho que a prefeitura deveria estar a par da resolução e do planejamento para esse tipo de transporte acontecer. Tá a parte de estar à frente, né? Está à frente, exatamente. Né? Porque, por exemplo, o metrô poderia ser feito em Belford Roxo, poderia ser feito em Nilópolis. Ia se pagar? Não ia, porque existe a questão do retorno financeiro que não ia acontecer. Então, ele acontece no Rio. Beleza. Eu acho que com a prefeitura tendo voz ativa em relação a isso, eu acho que o grau de atenção que o poder público daria a outros modais de transporte seria mais igualitário. Porque hoje a prefeitura ela só se coloca dando muita atenção ao VLT e ao ônibus. E tem vários outros equipamentos de transporte que não recebem a mesma atenção. Por exemplo, as barcas. É outro meio de transporte que não recebe atenção nenhuma. Porque está na esfera estadual. Está na esfera Então, estadual. Mas ele atua onde? Ele atua no território do Rio de Janeiro. Entendeu? Portanto, o Rio de Janeiro tem que Rio de ter Janeiro protagonismo. barra Niterói. Então, eu acho que não é só o Estado. Eu acho que deveria ser um consórcio dos municípios. Eu acho que a ligação dos municípios deveria ser teria que ter alguma coisa entre o municipal e o estadual para resolver esses problemas. Por isso, aquela ideia que nós falamos em relação a uma similaridade com a ABC Paulista por outro lado da cidade. Eu acho que deveria ter algo que pudesse responder e gerenciar antes desse problema chegar no Estado. Porque o Estado é uma coisa muito maior, que requer uma atenção enorme e que não acho que vai conseguir entender de forma tão particular como um consórcio entre municípios que pudesse resolver uma determinada questão local. Então, eu acho que a prefeitura ela deveria estar mais atuante nesse ponto. Perfeito. Algum comentário, Sebastião? É só complementar, não existe casa com 2 donos. Exatamente. Se tem 2 donos, a voz é única. Até que ela sabe Então, reduzir assim, tudo e não vai. Obrigado, Sebastião. Não pode. Se tem 2 donos, a voz final tem que ser uma. Então, Sim. assim, se não conversa, não tem um joga a responsabilidade pro outro, nada é feito. Então, Sim. é só um complemento, porque foi tudo abordado aqui. Eu gosto sempre de pensar na hipótese, imagina que nós 3 aqui fôssemos prefeitos, fizéssemos um virato na prefeitura do Rio de Janeiro. Eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia bater na porta do governador e dizer, olha só, governador, até pensando com a cabeça do Eduardo Paes, tá? Olha só, governador, se a gente resolver a questão supervia, na município e estado, a gente vai estar beneficiando muitos eleitores, tá certo? A gente vai estar resolvendo a questão, assim, como é que a gente resolve a questão da ferrovia? Primeiro, obviamente, a supervia, aparentemente, ela não quer mais esse negócio, tá? Então, vou aceitar, pegar de volta, vamos licitar esse troço. Agora, vamos fazer um plano que é o seguinte, o município cuida das margens da ferrovia, garante as margens da ferrovia e coloca uma série de pontos, que a gente até já colocou alguns, os vídeos em breve vão aparecer, e o Estado administra. Agora, quem que ganha? Ganha a prefeitura, ganha o governador, todo mundo ganha. Exato. Tá?
Esse é o jogo que me parece que os políticos cariocas e fluminenses às vezes não entendem. Que quando eles prestam real serviço à população, eles estão indo pontos. Então, dentro da cabeça dos políticos que querem votos, querem uma eleição, etc. e tal, é um jogo ganha-ganha. Mas quando o Eduardo Paes, por exemplo, falando abertamente, tá, Dudu? Cara, quando você empurra todo mundo para a Avenida Brasil pelo BRT, tá? Que a gente já tinha te avisado que ia dar errado, lá em 2016, não só eu, tá? Uma série de pessoas que estudam mobilidade urbana, a gente falou, vai dar errado esse negócio. Tá? Se esforça da pandemia diminuir a pressão e o fluxo de automóveis. Agora, se a gente está tendo uma retomada econômica no Rio de Janeiro, e é isso que a gente precisa, porque é o seguinte, se não atrapalhar, o Rio de Janeiro anda, tá? Muito ajuda quem não atrapalha, tá? E o BRT atrapalha. Vamos pensar uma coisa, pessoas podem andar de trem. Aquela história que eu sempre lembro. Você vai para Versalhes, na França, sai de Paris para Versalhes, você vai de trem e você adora. Tá? Porque tinha um metrô. O metrô é um trem que é embaixo da terra, que é transporte de alta capacidade. Só para lembrar, tá? Transporte de alta capacidade, ele transporta mais de 25 mil pessoas por hora sentido. Tá? O que é metrô? O que é transporte de alta capacidade? Metrô e trem. Acabou. Outro dia eu vi a prefeitura gravando um filme dizendo que o BRT era transporte de alta capacidade. Não é nem de média, porque não chega a transportar mais do que 10 mil pessoas por hora sentido, nem de média. Para que isso acontecesse, tinha que sair um BRT a cada 30 segundos. E você sabemos que a coisa não funciona nessa velocidade, né? Então tem uma série de pequenos falácios, pequenas mentiras, e que as pessoas não... Me parece que o governo não aproveita as oportunidades que estão ali colocadas, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. E há um tempo atrás tentou-se fazer uma entidade metropolitana, né? Esse foi um projeto do escritório do Jaime Lerner, financiado pelo Banco Mundial, e foi pilotado pelo brilhante professor, arquiteto urbanista, doutor Vicente Loureiro, que para mim tinha que ser o governador do estado do Rio de Janeiro, tá? Porque ele é o sujeito que mais entende de estado do Rio de Janeiro, que eu conheço, o mais capacitado e o mais tranquilo para resolver, com uma visão maravilhosa. Ele hoje em dia está na AGETRANSP, na Agência de Transporte do Estado. Porém, não é isso que a gente está vendo. O Rio de Janeiro não pensa como metrópole, é na cabeça da prefeitura. O Rio de Janeiro é uma coisa, o estado do Rio é outra. Não é, gente. Enquanto a gente não abraçar a fusão, que já aconteceu há mais de 50 anos, ele não vai resolver nada. Vai continuar essa briga. Isso é problema do estado, isso é problema do município. Não é, cara. Está no estado do Rio de Janeiro, é problema nosso. A gente tem que dizer, me dá, eu resolvo. Não é essa palhaçada que fica acontecendo aqui. Isso não é da minha alçada. E todo mundo compra essa história. Tá? Eu acho que é uma tremenda fraqueza esse vácuo político que a gente tem. Agora eu vou perguntar para vocês, como é que a gente resolve essa história? É uma boa pergunta, porque eu acho que é um problema que tem diversas camadas. Tem a questão do planejamento, tem a questão da vontade, de resolver, né? Planejamento. Tem a questão da valorização do bem público, que eu acho que a valorização do bem público ela é essencial para que hoje o metrô não seja um lixo, que o metrô do Rio não é. Comparado com outros metrôs do sistema de metrô urbano, ele é maravilhoso nesse ponto. Uhum. Só que não existe a mesma valorização do metrô em relação aos outros transportes. Então eu acho que a promoção do bem público como um bem que tem que ser duradouro, ela tem que começar e tomar decisões complicadas, mas que elas precisam ser feitas. A cidade ela é uma colcha de retalhos porque ela tem uma organização em grande parte medieval, em grande parte moderna, e que tem um entrelaçamento que acaba criando influência para poder conectar uma coisa com a outra, tá? Então, como eu peguei um projeto há pouco tempo, onde eu vi
a organização das ruas antigas antes da Presidente Vargas, né? E é uma cidade completamente diferente do que temos hoje. Colonial, praticamente. Totalmente É, eu imagino, ó, quer dizer, naquela época foi uma ruptura muito grande, mas eu imagino que se fosse feito hoje, como seria, né? Então, decisões ousadas precisam ser tomadas. Por quê? Vai criar um problema hoje, vai gerar um incômodo amanhã, mas depois de amanhã as pessoas vão ver o quanto que elas vão ganhar de produtividade ou tranquilidade para chegar do ponto A ao ponto B. Hoje não existe isso. Hoje existe uma gincana para você chegar do ponto A ao ponto B. Então eu acho que isso não é o correto para as pessoas que não tem nada a ver com essa história. Gincana. Não tem nada a ver com essa história. A pessoa é uma auxiliar de serviços gerais, ela tem que chegar do ponto A ao ponto B porque ela está preocupada com à noite como é que vai ser e tudo E a mais. gente volta ao início da conversa. Exatamente. O tempo que Ela não é o imposto mais cruel que o cidadão paga é o seu Exatamente. tempo de vida. Exatamente. Porque esse não volta. Exatamente. Então a cidade não pode funcionar como uma gincana. Não pode funcionar como se estivesse querendo atrapalhar a vida do cidadão. Mas é isso. É isso. Eu acho que, levando em consideração o termo coxa de retalhos, existe um transporte que ele seria, que dá para ele ser aplicado em todos os lugares, só que ele é muito caro, que é o metrô, porque ele é subterrâneo. Mas quando você trata do térreo da rua, não existe uma forma de atender a todo mundo igual. Então, já que é uma coxa de retalho, você tem que analisar cada setor, cada local e implementar o transporte ideal para aquela região. Então, assim, o BRT pode ser uma boa solução? Pode, para tal região. Você não pode chegar, BRT para o Rio de Janeiro inteiro. Não vai ser. Não vai ser o ideal. Então, a gente tem que analisar setor por setor, fazer o melhor, pensar na melhor forma de transporte para aquela região e interligar esses setores. Não existe em questão de cidade, em qualquer setor que a gente discuta a cidade, não existe uma única solução para resolver o problema. Tá? A cidade é plural e as soluções têm que ser plurais. E nós temos uma caixa de ferramentas enormes para poder fazer essa aplicação em qualquer lugar. Eu gosto muito de usar o termo caixa de ferramentas. Isso. Hoje em dia, temos diversas opções de transporte público. Sim. Elas podem ser adaptadas, elas têm suas características, não existe a melhor, mas ela tem uma característica para cada uma das coisas que num bairro vai funcionar uma, num outro bairro vai funcionar outra, naquela região vai funcionar uma terceira. Então é só chegar e concatenar elas para que elas funcionem. O sistema, ele precisa funcionar. Hoje não há sistema. Hoje é como se, mal comparando, o BRT de um prefeito, o metrô de outro prefeito, a Supervia de outro prefeito, e esses prefeitos não funcionam, não se conectam. Então a população fica refém. Agora eu vou pegar esse aqui, depois eu vou pegar o outro, depois eu vou pegar o outro, ufa, cheguei no meu trabalho. Agora para voltar, não sei como é que eu vou voltar. É o que acontece hoje na cidade do Rio. Um exemplo eu morei um tempo, quer dizer, boa parte da minha infância na Taquara. Morava na estrada do Rio Grande. Da estrada do Rio Grande até o centro da Taquara, eu pegava um transporte. Lá, na época, não tinha ônibus, então eram vans irregulares. Né? Que o problema não era em relação à van, é em relação, por ser irregular, você não tinha uma demanda certinha de passada, Você não Esse tem, é o problema. Não tem a regularidade que a regularização deveria te dar. Aí depois de um tempo entrou o micro-ônibus e atendia a necessidade ali daquela região. Você não precisaria ter um braço do metrô ali, Sim, mas se você tiver um controle legal dos horários, atende a necessidade. sim. Entendeu? Aí dali você vai para a estação do metrô ou no BRT, hoje é o BRT que tem ali no centro da Taquara, né? E vai para a região que você quer. Então, assim, é isso. É você analisar o local e ver a necessidade. Até para não se gastar dinheiro que não precisa. Né? Para um transporte que vai ficar lá encostado ou vai passar tudo vazio sempre, gastando dinheiros absurdos que a gente paga. Mas aí a inteligência artificial pode nos ajudar Pode. a resolver Acho esse que a gente problema. volta A gente volta ao exatamente. primeiro ponto lá da ponto. semana passada, que é, né, a análise de dados a partir de inteligência artificial, a partir de monitoramentos.
É engraçado que esse estudo de origem e destino, né? Quer dizer, que é um grande um tabelão. Milhares de pessoas saem daqui e chegam aqui. Esse é um tabelão, né? Meses de dados. Eu já vi isso há uns 8 anos atrás. Hoje em dia você não vê, eu encontro mais em lugar nenhum. É o tipo da coisa que a gente poderia pegar facilmente se os seus dados celulares estivessem abertos. Esses dados deveriam estar abertos, tá? Não precisa saber que é o Pablo que andou de lá para cá. O Pablo é um ponto na tela, mas quando tem milhares de pontos, eu vejo aquele ponto andando e consigo interpretar qual é a cidade de cada um e a necessidade de cada um. Sim. Ou seja, a gente está na beira de abraçar até, né, de utilizar a tecnologia, e eu não sei se as pessoas que de fato tomam decisões, elas têm esta percepção. Tá? Pelo contrário, eu acho que não tem. Sim. Acho que tem, por exemplo, na prefeitura tem técnicos excelentes, Sim, maravilhosos, sim. mas eles são obliterados pela política que vem de cima, pela turma feia de 4 e 4 anos. Dá um exemplo agora, o próprio nosso prefeito ele entrou em campanha desde que o nosso presidente atual entrou e ele fez uma substituição das secretarias, em geral, para entregar as secretarias a partidos que estivessem dando suporte ao nosso presidente atual. Tá? E isso significa o quê? Todos os trabalhos estavam andando, simplesmente eles são jogados fora. Então, esse é dinheiro do contribuinte, políticos estavam sendo desenvolvidos, em alguns lugares isso de boa qualidade e outros nem tanto, mas para cá no Pacífico de alguns de excelente qualidade, que eu poder modificar a dinâmica do Rio de Janeiro em alguns aspectos, como microfinanciamento, microcrédito para principalmente o pessoal que mais precisa, assim, microempreendedores de favela, de comunidades, sabe, para arrumar a barraquinha de pipoca, arrumar a venda, arrumar o barzinho, sabe? Esse microempreendedorismo já existe, que a gente tem que abraçar. E outra coisa, as fazendas urbanas ali na Avenida Brasil, que era só um pedaço de um projeto de recuperação da Avenida Brasil. Mas onde é que eu quero chegar? Né? Para resolver a questão da mobilidade, a gente tem que abrir os dados de internet para poder fazer essas análises. Eu acho que a gente deve ir na política de centralidade que a gente está desenvolvendo, né? De que as pessoas possam andar menos, ter os seus centros de bairros e distribuir o emprego. E a gente até estava conversando sobre a Campo Grande, Santa Cruz, como uma centralidade articulada num consórcio intermunicipal nos moldes do ABC paulista, né? Ou seja, você entende que aquilo é uma região que tem um porto ali de Itaguaí e que é muito mais fácil o camarada sair de Campo Grande ou ir para a Seropédica, para a Universidade Rural, fazer pesquisa, desenvolvimento. E se a gente fomentar uma zona de processamento de exportação naquela região, aproveitando também o potencial de Itaguaí, que tem muita coisa, tem uma fábrica de submarino nuclear em Itaguaí. Né? É simples assim. Né? E, né, Pablo, obrigado, inclusive, por você ter dado a dica da região do ABC, porque a gente foi pesquisar, pesquisando exatamente isso, tá? E a gente perde a oportunidade do nosso prefeito, ele não ouve os técnicos da prefeitura. Então nós temos aqui quase que uma ditadura imbecil urbanística, tá? Deixa eu só terminar aqui. Outra coisa, se eu sou governador, eu começo a pegar a minha linha de trem, que na verdade é o grande espia dorsal do Rio de Janeiro, e possivelmente eu posso transformar em metrô. Tá certo? Tá? Posso transformar em metrô. O Doc vai ter que trocar a bitola, desculpa, que se exploda. Ok? Eu tenho que ter uma bitola única para o meu metrô andar em cima da terra e embaixo da terra. Beleza, vai demorar alguns anos, é uma obra cara, é mais barato, tá? É mais barato. Por que o metrô é tão caro? Porque muitas vezes você tem que desapropriar para cavar o buraco. Mas, gente, se eu já tenho uma região ali, tá? Se eu já tenho aquela trilha na cidade, acabou. Então eu posso fazer o seguinte, eu vou trocar a bitola, vou trocar a bitola, tá? Mas em alguns momentos eu saio da superfície e nos centros de bairro eu desço. Para quê? Para que a gente faça uma recosture dos dois lados da cidade. O lado que fica em cima da linha do trem e linha do bairro. E aos poucos eu vou fazendo esse negócio, tá? Eu vou fazendo essa substituição. Cereja do bolo aqui, se a gente for olhar aqui a gente está olhando o BRT. Beleza, aqui região de Deodoro, tem uma conexão do BRT com a linha férrea. Agora, aqui, né, nesse jamais aqui de Japeri, Saracuruna, aqui, a gente não tem conexão do BRT com a linha férrea. Que se cruzem. Por que isso?
só pode ser de propósito para isolar. Eu não quero a galera da Baixada Fluminense aqui. Esquecendo que a galera da Baixada, ela trabalha e gera PIB aqui no Rio de Janeiro. Exato. Tá certo? Então, isso eu acho uma doideira. Para piorar a situação, a decisão de transporte, que eu juro, não foi feita pelo Eduardo Paes, pelos técnicos da prefeitura, tá? Eu juro que ninguém poderia ser tão imbecil a ponto de trazer o BRT aqui, conectando ao VLT. Para quê? Para que a galera seja forçada Andar. a andar de VLT. Por quê? Porque o contrato de VLT é deficitário. E a gente ainda tem 7 anos para pagar, simplesmente porque o estudo de viabilidade disse vão andar 11 vezes, né? Disseram vão andar 1.100 pessoas. Sabe quantas andam? 100. Quem paga a passagem das 1.000? Você, eu, Sebastião. Tá certo? Nós pagamos essa imbecilidade. É claro que o Terminal de Gentileza, que é um ótimo projeto de arquitetura, tá? Um ótimo projeto de arquitetura, mas, gente, ele tinha que estar aqui. Erraram o tiro por 800 metros. Né? 800 metros, ele tinha que estar aqui na região da Leopoldina. Mas na época não tinha. Não, tinha sim. E se eu sou? Né? Já tinha um namoro com o território da Leopoldina. E se eu trago esse terminal para cá, a gente conecta, beleza, conecta o VLT, mas conecta o metrô, conecta o trem, conecta o BRT. Ou seja, tudo isso é feito, meu querido, né, para você ouvir, para você andar de ônibus. Tá certo? Eu acho... Isso tem... Alguém ganha com essa história. Né? Alguém que está financiando o nosso querido prefeito. Só pode ser. Porque eu não consigo entender erros crassos como esse e que ninguém comenta. Isso me impressiona, tá certo? Onde é que estão meus colegas de universidade, sabe? Onde é que está o IAB? Onde é que está o CAL? Tá? Vou mediar por causa disso, gente. Acorda. O nosso papel é esse, é vir aqui, discutir e falar com franqueza. O grande barato da informação descentralizada é isso. Eu não preciso ser um órgão oficial, eu posso me manifestar como um arquiteto, como pessoas, como cidadão e contribuinte. É isso. Eu falei. Eu acho só, complementando, que não é só o executivo municipal que tem que propor essa solução. Eu acho que o legislativo, a partir do momento que ele tem uma voz atuante na sociedade, ele pode propor esse tipo de coisa para que o executivo fale assim, tá bom, então a gente executa, porque se o prefeito não consegue ou tem outras prioridades, né, e ele toma outras decisões, o legislativo, que é a representação do povo, né, mais próximo possível, ele pode propor esse tipo de coisa e botar em discussão na Câmara Municipal. Infelizmente, eu acho que a Câmara Municipal ela é completamente desprovida da pluralidade que ela deveria ter, principalmente conhecimento, termo técnico, e pessoas que vai exigir que o vereador saiba tudo. Não, alguns são advogados, Sim. alguns são professores, mas eu acho que a gente tem que ter sempre uma coisa chamada humildade E colocar em discussão. para se cercar, tá? Para se cercar das pessoas que vão complementar a gente, que a gente não entende. Eu, por exemplo, eu preciso dar direito, eu estudo direito, mas não é uma coisa que eu amo. Sim. Tá? Tanto que eu fico desenhando lei para entender. Porque, às vezes, um desenhozinho, ele explica uma porção de coisas. Afastamento, aquelas regras urbanísticas todas que a gente tem. Utiliza o diagrama. Eu acho que a gente fala uma linguagem muito juridiquês, às vezes, que os professores não entenderem mesmo. Uhum. Tá? Eu acho que isso afasta essa interpretação. Mas, voltando à Câmara de Vereadores, eu estou completamente despreparado. Tá? E ela não tem uma visão de cidade do Rio de Janeiro, porque os vereadores se entendem, eu sou vereador do PET. Beleza, tá. Mas o vereador do PET ele vai votar em assuntos de mobilidade urbana. Né? Sabe? Então isso não é sério. Tá? Fala. Eu acho que quando a gente vota numa pessoa, não é o que acontece aqui, pela capacidade profissional dela. Tá? A gente vota porque ela vai se tornar um porta-voz. Ela é conhecida por muita gente e ganha esse voto. Então, o mínimo que deveria acontecer é quando vamos botar em votação um plano de mobilidade. Esse plano vai ser colocado em votação no dia 20. Estamos no dia 10. Nós aqui vamos pegar um grupo de pessoas que trabalham com isso e vamos analisar. E a partir desse momento vamos passar para você,
que vai lá fazer a votação, qual seria o melhor, né, caminho. Alguns vereadores fazem isso. Sim, mas isso deveria ser uma coisa geral. Minoria. Eu não tenho dúvidas, não tenho provas, tá? Mas eu não tenho dúvidas de que o cara recebe esse documento, às vezes ele nem lê, chega lá no dia, pergunta pros mais próximos, e aí, o que você vai fazer? Vou votar sim, não, e vai votar. Se na moral ele não sabe nem o que está sendo debatido. Então, assim, é muito falho, é muito falho. E não pode mais ser falho. A gente lida com vidas diárias das pessoas, com tarefas diárias que influenciam a vida das pessoas. Não pode ser falho. E são coisas simples. O gabinete recebe, do determinado vereador recebe uma quantia para esse tipo de coisa acontecer. Não é para o cara botar no bolso e acordar de manhã, vou lá ter que ir lá votar. E vai lá e vota de qualquer jeito. Não é, gente. A gente tem que acabar com isso. A coisa tem que ser levada a sério. Tem que ser estudada, analisada, pensada. A gente vai ter uma responsabilidade de influenciar a vida das pessoas. Não é só, vamos falar do Porto, não é só pensar em estádio do Flamengo, VLT, aquela coisa flutuante que estava sendo elaborada lá, que era ridícula, para você, no final de um governo, fazer uma gravação de drone. Olha como o Porto é bonito. E a cidade está um caos. Cara, é ridículo, isso é ridículo. A nossa cidade não é uma gravação aérea, gente. Não é. Não é o Brasil visto de cima, como tem lá no programa. Não é, cara. O Brasil visto de cima é super legal. Né? Mas a cidade não é isso, entendeu? A cidade não é isso. Vou mostrar o Cristo, a Lagoa. Que bonito. A Lagoa. Pô, a intervenção que está sendo feita, eu adoro a intervenção, a ideia. Mas a parte sustentável ali, de renovação da água e tudo mais ali no Jardim de Alá, está sendo deixado de lado. Entendeu? A foto aérea vai ser linda, mas aí daqui a pouco vai estar fedendo, bando de peixe morto, e aí? Se a gente não fizer a intervenção necessária. Entendeu? Então não é só gravação aérea, gente, é muito mais do que isso. E o governo, quem está no comando, precisa entender. A gente influencia a vida das pessoas. E isso precisa ser tratado com mais seriedade. Exato. Eu espero estar conseguindo comunicar alguma coisa, né, com esse nosso esforço hercúleo aqui de gravar esse podcast aos domingos, em vez de a gente estar na praia. Se bem que não vou à praia. Acho que nem você. Que isso? Eu vou. Pele morena aqui, cor do pecado. Cor do pecado. Deixa eu falar. Com a cor do pecado, vai naquele biquíni. Eu me queimo com a luz da tela do computador, gente. Somos dois. Somos dois. Aquele bronzeado. Bronzeado digital. Bronzeado digital. Gostei dessa história. Então, eu acho que existem muito mais perguntas do que respostas, mas em compensação temos algumas diretrizes aí a seguir. Eu espero que esse tema continue se mantendo, né? E, por favor, faça suas perguntas, faça suas provocações, elogia, xinga, o que você achar que tiver a fazer. O mais importante é que a gente troque ideias e a gente, ao trocar esses conceitos, ideias e explicações, né, a gente tenta até, de vez em quando, explicar coisas, né, ensinar coisas, a gente realmente consiga qualificar o debate sobre o Rio de Janeiro, porque no fundo está fazendo falta, né? Eu acho que é isso. Então, aqui Carlos Mondoc, me despeço do segundo episódio aqui do Café com Cidade. É isso. Pablo, Sebastião, se despedir agora. Um abraço, fique com Deus e vamos para o terceiro episódio semana que vem, fala sobre outros assuntos da cidade, acho que vai ser legal. Gente, muito obrigado. É isso. Curta, compartilha, ative o sininho, né, que é importante também, ative o sininho. E interage, gente. Interage com a gente. Nós temos muita coisa para falar, mas não somos unanimidade nos assuntos. Então, traga informações, debata, questione. A gente está aqui para isso. Tá bom? Um abraço a todos. No próximo episódio, segurança pública.